em voz, nós vamos receber uma voz, agora masculina, de novo, né? Tivemos uma masculina no primeiro módulo, uma masculina no segundo, que vai falar sobre vendas. Eu quero chamar aqui Heirivelton Fernandes, conhecido como o rei dos negócios lá na nossa cidade, São José do Rio Preto. Vamos lá, pessoal, todo mundo de pé, vai, vamos ver. Batendo palma, vai. Muito obrigado. Pode se sentar. Que palestra sensacional. Fiquei ali anotando tudo. Porque se tem uma profissão que eu gosto muito é de jornalista. Dr. Howard Gardner descobriu o conceito das inteligências múltiplas, né? Ele fala que todos nós somos dotados de 9 tipos de inteligência. Uma delas é a verbal linguística. São pessoas que conseguem passar com muita facilidade aquilo que elas pensam, aquilo que elas, sabe? Aquilo que elas vivenciam, aquilo que elas percebem. Isso é fantástico, tá? Eu gostaria... Quem está comigo? Fala eu! Eu quero que você feche os seus olhos. Todos nós. Vamos lá? Agora a gente vai falar com o Pai. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante de Ti, neste lugar abençoado. Nós temos aqui pessoas de diferentes portes empresariais, passando por diferentes momentos. Eu estou aqui como canal para que essas pessoas possam ser alcançadas por esse conhecimento esse que o Senhor tem me dado. Então eu peço que cada palavra possa penetrar a mente dessas pessoas para que elas possam ter clareza e que elas possam ter o resultado que elas tanto buscam. Através das resoluções, que elas possam prosperar, para que o nosso país possa ser cada dia mais próspero e rico. Assim que eu te peço e te agradeço. Quem pode dizer um amém? Amém! Cadê o meu slide aqui? Bom, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Heirivelton Fernandes. Entenderam por que rei? Até de Réveillon já fui chamado, tá, gente? Assim, rei é mais fácil. Até o dia que eu descobri que era mais fácil. Eu sou fundador do método Sem Isso, Sem Vendas, que é uma empresa de inteligência e estratégia empresarial. E há aproximadamente 2 décadas trabalhando diretamente com empreendedor de diferentes portes. E nasceu essa missão, né, de ajudar os empreendedores a empregar mais pessoas. Não sei se vocês sabem, mas mais de 50% do PIB brasileiro vem dos pequenos, sabia? Dos pequenos. Dos mais de 6.400.000 estabelecimentos existentes no Brasil, segundo os dados do Sebrae, 99 desse total são micros e pequenas empresas. Então, nós temos uma missão muito forte aqui, tá? E aqui eu quero mostrar para vocês, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é mostrar para vocês que o Sem Isso, Sem Vendas é a minha vida. Uma experiência, uma vida, o passo a passo e o método. O que é método? Passo a passo. Conhecimento. Quem esteve no workshop conosco lá? Quem esteve? Levanta a mão. Quem esteve? 6? Eu contei uma história lá, foi ou não foi? Do homem que se perdeu aos 18 anos em uma floresta. E ele foi casar, ficou lá 30 anos perdido. E aí ele não conseguia sair de lá. De repente ele se depara com outra pessoa que se perdeu também. E aí ele fala assim: pô, o que você está fazendo aqui? Eu me perdi, não consigo sair daqui. Daqui a pouco o homem está vindo embora. Ele falou: onde você vai? Você está aqui há 30 anos e não consegue sair daqui, significa que você não consegue me ajudar. Ele falou: você tem razão. Não consigo tirar você daqui, mas eu posso te dizer quais são os lugares que você não deve ir. Isso vai te economizar 30 anos. Ou seja, tão importante saber o que você tem que fazer é saber o que você não tem que fazer. Tá? Aquilo que você deve errar. Isso vai te economizar tempo, tá? E tempo é? Dinheiro. Tempo é vida, gente. Dinheiro você perde e recupera, conquista, não é? E tempo? Como você recupera o tempo perdido? E aqui, eu quero fazer um acordo comportamental com você, tá? Eu acho que tem que soltar o vídeo aí, né? Ou é só passar o próximo slide? O acordo comportamental que eu quero fazer com vocês é o seguinte. Bom, aqui dá certo, tá?
Primeira coisa, evite distração. Se você se permitir estar aqui até agora, significa que, né, se você estiver com a cabeça em outro lugar, você está jogando tempo fora. Segundo, quem ouve esquece. Quem justifica? Quem justifica, gente? E quem faz? Aprende. Então não é. Um monte de gente fica justificando, é bom em desculpa. Quem é bom em desculpa é péssimo em resultado. E aqui, o tá pago. Em algum momento dessa palestra, deste momento que nós vamos ter aqui, você precisa comunicar isso para você, verbalizar, tá pago. Para você mesmo, tá bom? E segundo, tá ligado. Quando eu falar tá ligado, eu quero que você bate uma palma. Tá ligado? Dá para melhorar, né? De novo, tá ligado? Legal, nada tão bom que não possa ser melhorado, certo? Tá ligado? Top. Então aqui eu quero trazer para vocês nós falamos no último workshop a respeito de das fases do negócio. As fases do negócio, as fases do seu faturamento. E aqui eu fui falar para vocês que eu iria colocar vocês, ensinar vocês a ter o ponto B, chegar até o ponto B. Para eu saber onde eu quero chegar, primeiro eu preciso saber de onde eu estou saindo, certo? Então vamos lá. Essas são as fases de um negócio, para vocês entenderem essa perspectiva. Primeira fase, a fase da validação. Quais são os desafios aqui? Vender, pagar as contas e entregar. Sim ou sim? Sim. Depois, foco do dono, vendas e geração de caixa. Pronto, é aqui que você tem que focar. Geração de caixa. Ter dinheiro no bolso. Você validar. Pô, o pessoal gostou, estou recebendo elogio, voltaram a comprar, meu negócio está validado. Ele se paga? Pô, legal. Ele não se paga, mas ele está crescendo. Legal, vai chegar um momento de validação. Existe recomendação e indicação? Validação. Depois, qual que é o foco da gestão? Resultado. Ponto. Eu vou passar rápido por aqui, porque isso eu destrinchei com muito mais profundidade no meu canal. Inclusive, pega o seu celular aqui agora, coloca lá, por gentileza, pega o seu celular aí, coloca lá no YouTube e coloca aí, sem isso, sem vendas. Vai lá. Você não pode perder essa palestra lá. Inclusive, nossa equipe liberou hoje, com muito mais profundidade. Coloca aí, sem isso, sem vendas, e se inscreva. É o vídeo mais recente que nós temos lá. Ok? Se inscreva aí, tá bom? E aqui, a segunda fase é construção de equipe, onde a primeira habilidade não é suficiente para levar você para a segunda fase. E qual que é o principal desafio aqui? Recrutar, contratar, treinar, engajar e liderar. Qual que é o foco do dono, pessoal? Recrutamento, treinamento e desenvolvimento. Se você não se desenvolve, como que você vai querer oferecer aquilo que você não tem? Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, dizia o seguinte: se eu tivesse 8 horas para cortar uma árvore, eu gastaria 6 afiando o machado. Sabe o que vocês estão fazendo aqui, gente? Afiando o machado. Certo? Tem muita gente que não faz isso. E eu tenho uma frase célebre do nosso método que é: quem não investe em treinamentos, economiza para continuar sendo pobre. Ou seja, todas as vezes que você não investe nisso, você está economizando para a pobreza. E não há nobreza na pobreza. Ok? Concorda comigo? A primeira habilidade não é suficiente para te levar para a próxima habilidade, que é contratar. E muita gente faz isso de forma errada. E existe um ônus hoje no mercado. Primeiro, esse conflito geracional. Geração Baby Boomer, X, geração Y, geração Z, geração Alpha de 2010 para cá. Se você não entender esse modus operandi, esse é o primeiro ponto. E a inabilidade de quem contrata. Não tem critérios para isso, percebe? E o foco da gestão. Resultado mais pessoas. Essa é a segunda fase. Estão se situando aí? Tá ligado? Terceira fase, organização. Qual que é o desafio aqui? Definir processos e indicadores de desempenho. Se você não consegue metrificar, né, sem dados, como já dizia William Deming, um estatístico estadunidense, você é apenas uma pessoa com uma opinião. É o achismo, não é eu acho. Esquece. Negócio, você tem que ter indicadores para saber se isso está te levando, né, se você está tendo lucro, principalmente, ou não. E o foco do dono, indicadores e gerenciamento de rotina. Agora eu tenho pessoas para trabalhar. E aí eu ensino a respeito dos 2 Cs da gestão. Confia, mas confia, certo? Confia,
Mas confira. Se você confiar e não conferir é ruim. Agora eu quero mudar um pouquinho essa perspectiva. Quem controla não confia. Não precisa confiar. Eu explico. Se você tem um controle, um processo bem desenhado, bem estruturado, você não precisa confiar necessariamente. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui uma pessoa no caixa. Eu coloco uma câmera bem aqui, ó. Você acha que essa pessoa vai roubar? Ela pode até fazer, sim ou não? Mas você está controlando. Você precisa confiar? Gente, confiança é importante em todo relacionamento, seja ele no âmbito profissional ou pessoal, ok? Inclusive, vendas é transferência de confiança. Você não se relaciona com quem você não confia. É ou não é, Fabíola? Confiança, primeiro ponto. E aí, quando você controla, isso é processo, organização. Isso vai te ajudar, inclusive, a você metrificar todo o seu negócio. E o foco da gestão, resultado, mais pessoas, mais processo. Agora, para você chegar na quarta fase, você tem que estar com isso aqui tudo bem estruturado. Porque que adianta você diversificar, expandir ou escalar se a casa não está bem organizada? É ou não é? Então, você precisa ter isso muito bem estruturado. É exatamente isso que a gente vem fazendo com empresários do Brasil inteiro, inclusive, ajudando eles a entenderem o seu ponto cego. Tá? Eu até falei com o Fábio ontem, a gente conversou bastante, uma pessoa fantástica. Quem tem mais potencial, o carro ou a Scania, pessoal? O carro ou a Scania? A Scania, certo? Já ficou do lado de uma Scania? Você ficando lá há muito tempo ou não? Não, né? Porque ela tem um ponto cego, sim ou não? Você fica do lado de uma Scania durante muito tempo? Vamos imaginar que você está na pista ali. Caminhão, gente. Carreta. Caminhão. Aí. Tá bom, gente. Tá bom, meninas. Desculpa. Tá bom. E vocês entenderam agora? Quem tem mais potencial, o caminhão ou o carro? O caminhão, certo? Por quê? Consegue transportar muito mais mercadoria, vale mais e assim por diante, certo? Mas percebe que o caminhão, o ponto cego dele é muito maior? Ou seja, quanto maior o seu potencial, maior o seu ponto cego. Entende? Quanto mais você cresce, mais você precisa de alguém para te falar obviedades. E ao longo desse período, ensinando empresários, mentorando, direcionando eles, eu percebo que é o seguinte, eu sou pago para dizer obviedades. Não é complexidade. Pelo contrário, complexidade é uma alta execução. Tudo que é complexo demais as pessoas não fazem. Sim ou sim? Então, a hora que você chega nessa fase de expansão, diversificar significa o seguinte, às vezes você já tem o seu negócio todo estruturado, agora você vai empreender em outro mercado, de repente é algo que você gosta. Diversifiquei, não preciso só ficar naquele nicho, tá bom? Foco do dono, descentralização, descentraliza de você, delega para as outras pessoas fazerem, tá? E o foco da gestão, pessoas mais processos gerando resultado. Até aqui tudo bem? Se situaram aí? Tá ligado? E agora as fases do faturamento. Quando você começa na fase da validação, geralmente é o crescimento orgânico, né? A maioria, quando começa a empreender, quer vender roupas, né? Abre a sua clínica e assim por diante. Ou a barreira de entrada é muito menor, muito pequena. Então aqui o crescimento orgânico é quando você faz no boca a boca, no seu network mesmo, as pessoas que estão ali com você. E ali um fala para o outro, você consegue vender. Só que não é suficiente para te levar para a fase B. Principalmente se você contrata alguém aqui, ó, na fase A. Próximo mês agora você tem uma estrutura de custo fixa. Se você não souber, ou melhor, se você não tiver um crescimento previsível, uma receita previsível, você vai passar por essa fase de oscilação. E muita gente daqui quebra. Muita gente que está nessa fase aqui quebra. Hey, como que eu faço para ter um crescimento previsível? Exatamente o que eu vim aqui ensinar para vocês. Quem quer aprender aqui? Fala, eu! Tá ligado? Muito bom. E aqui eu vou ensinar quando a Lisley me chamou para fazer, né, essa participação,
falou, Rei, lá boa parte do pessoal, das meninas, estão começando algumas. Outras, né, já tem um tempo, mas não tem uma equipe tão grande com relação às empresas que você atende. Mas eu atendo, tem gente que não tem equipe. Eu já atendo até hoje pessoas que não têm equipe também. Embora é uma raridade, porque o meu perfil de cliente ideal, o primeiro critério são empresários que têm acima de 5 funcionários. Mas eu também atendo dependendo do momento da pessoa. E eu comecei assim, certo? Com uma equipe muito, assim, na verdade era eu só, né? Equipe, era eu presa, né? O exército de um homem só. E aqui eu quero mostrar para vocês como que vocês vão ter uma estrutura enxuta, tá? Essa aqui é uma estrutura que eu ensino nas empresas, inclusive, um case que nós temos é uma indústria PET que contratou o nosso trabalho durante 6 meses. E a minha meta lá era tirar a indústria de 1 milhão para 1.250.000. Depois de 3 meses, a gente conseguiu reverter esse cenário para 1.350.000. Porque lá eles não tinham essa estrutura que eu vou mostrar para vocês. E qual que é a ideia dessa estrutura? É você desmembrar o seu processo de vendas, ou processo comercial, que é a mesma coisa, em papéis específicos. Então você tem uma pessoa, com 2 pessoas você consegue fazer essa estrutura. E eu não tenho condições de ter 2 pessoas, uma só já é suficiente. O que você vai fazer? Primeiro aqui, esse bloco é aquisição de clientes, certo? Como você está vendo naquela lateral. Aqui eu tenho a estrutura pré-venda, venda e pró-venda, assim que nós chamamos na nossa metodologia. O GDD, se você for na literatura hoje buscar o que é um pré-vendedor, você vai encontrar lá LDR, BDR, SDR, MRR. Gente, é uma pancada de R. Eu tirei tudo isso aí e simplifiquei. Eu coloquei o GDR. O que é o GDR? Gerador de demanda. Pronto. Uma pessoa apenas para gerar demanda. Existem 2 tipos de prospecção. Quais? 2 tipos de prospecção, certo? Esses 2 tipos de prospecção, vou voltar no slide anterior. É o processo inbound, que vocês conhecem como Ads, é o Facebook Ads, o Google Ads, que a Lisa falou aqui, que é o tráfego pago. Você pode fazer através do gerenciador de anúncios pelo Facebook. Se o seu produto é um produto de desejo, o Facebook é interessante. Se o seu produto é um produto de necessidade, o Google é fundamental. Eu tenho R$1.000 para investir por mês, o que eu faço? Lei de Pareto, 80-20. 80% na principal fonte de busca do seu cliente, 20% nos outros canais para pulverizar e estabelecer o branding da sua marca, tá bom? Então, aqui, tudo que é quando você chega no hotel, você faz um check-in, o check-in. Entrada. É entrada. Tudo que chega até você. Levantou a mão, como funciona, quero saber mais. Eu cheguei através de uma indicação. Entrada, ou seja, inbound. Quem está entrando. Indicações, né? Estratégia de conteúdo. A gente tem muito lá, inclusive no nosso Instagram, a gente gera muito conteúdo lá, porque a gente sabe que isso é importante também para gerar confiança, aumentar a autoridade e assim por diante. E aqui, né, nós temos outbound. Quando você sai do hotel, você faz o check-out, ou seja, você sai, você vai à caça, como hunter mesmo, um caçador. E aqui, você tem o network. O que vocês estão fazendo aqui, gente? É um canal. Vocês estão vindo até aqui, sim ou não? Pronto. Aqui, se você tiver esse estilo comercial e vendas na veia, com certeza você não vai sair daqui sem fazer negócio. No mínimo, você tem que sair daqui com 5 pessoas diferentes, que você conheceu e que você falou do seu produto. Tá bom? Depois, cold calling. O que é cold calling? Ligação fria. É aquela pessoa que não te conhece, não está esperando a sua ligação e você entra em contato com ela. Só que aqui você não controla, aqui você controla. Por que aqui você não controla? Até o seu concorrente vem aqui nas suas campanhas para saber como você está fazendo. Quem concorda? É o benchmark, né? Esse marketing de referência. Aqui não. Aqui você perfila o seu cliente e aí você vai à caça. Uma forma de você ir até o seu cliente através dessa forma. Pessoal, se vocês dominarem essas 2 formas de prospecção, acabou o seu problema com vendas, com falta de vendas. Porque não existe falta de vendas, na verdade. O que existe é incapacidade de vendas. As pessoas não sabem que a única profissão que tem na vida é vendas. Se você pega um advogado que não sabe vender, comparado com um advogado que sabe vender, quem se dá melhor é o advogado que sabe vender. Né? Como disse a Marcela, né?
comunicação é um fator fundamental. Se você pegar o melhor médico da sua cidade, não é aquele que sabe mais sobre medicina, aquele que se comunica melhor com o paciente. O melhor advogado não é aquele que sabe mais sobre leis, é o que comunica melhor com o júri, com o juiz. Sim ou sim? Comunicação é fundamental. Então, ou seja, a partir do momento que você souber entender isso, incorporar isso, que você é um vendedor, o que eu sou? Eu sou um vendedor. Eu sou mentor, sou palestrante, mas eu sou vendedor. Entende? E o vendedor é assim, se você pegar os livros que mais trouxeram contribuições para o mundo das vendas do negócio, vieram de psicólogos. Quanto mais você entende sobre pessoas, mais você vende. Certo? O que é vendas? Vendas é a arte de entender a ciência do comportamento humano. Quando você entende os diferentes comportamentos, você percebe que quem fala muito sobre o produto, uma certeza eu tenho sobre aquele empresário, aquele vendedor. Ele não entende sobre pessoas. Senão ele iria comunicar a dor. Certo? E aí eu quero, sabe, dar um clique aqui na sua cabeça. Venda o problema que você resolve, não o produto que você vende. Vou repetir. Venda o problema que você resolve e não o produto que você vende. Qual o problema que você resolve? Oi? Moradia? O que mais? Com mais profundidade. Genérico, moradia, concorda? O que mais? A realização de sonho ainda é genérico. Mais profundo ainda. Sim. Então, no caso, é acessibilidade. Condições, certo? Que realização de sonho, concorda que é abstrato? Para cada um é diferente. Agora, quando eu comunico de forma assertiva, como eu faço isso? Inclusive, um gestor de uma grande empresa, um diretor comercial de uma grande empresa de produção veicular lá de Mato Grosso, eu mentoro ele já há algum tempo, e ele vem me questionando algumas coisas. Eu falei assim, a primeira coisa que você tem que fazer, anote isso, tá, pessoal? Não vou falar duas vezes. Levantamento de dados, definição do perfil do cliente ideal e mapeamento da jornada de compra do consumidor. Qual foi a última vez que você revisitou seus clientes com uma pesquisa perguntando para ele o que foi determinante ele ter comprado com você? Quem faz isso? Muito pouco. Sim ou não? Por que isso é importante? O que foi determinante para você comprar de mim? O que quase te impediu de comprar de mim? Teve algum momento que você pensou em comprar do concorrente? O que você cogitou? Quais foram esses critérios na tomada de decisão que foram fundamentais para me escolher? Quando eu tenho essas informações, posso garantir que você tem ouro no fundo do seu quintal, que são a sua base, que você não está olhando para lá. Geralmente a gente dá muito valor para aquilo que a gente quer conquistar e acaba não valorizando aquilo que nós já temos na nossa base. Por isso que levantamento de dados é fundamental. O que é levantar dados? Perguntar. Entender. Aí ele falou assim, eu preciso fazer um roteiro. Esquece esse roteiro que está no genérico. Eu vou comunicar o que essa amostragem de 100 pessoas falaram. Eu vou fazer um mix daquilo que foi as 5 coisas mais importantes para o meu negócio. Né? Ou melhor, do meu produto que resolveu o problema dele. O que foi importante? Agora eu pego essas informações, traduzo isso em um bom roteiro e envio. Faz sentido, gente? Sim ou não? Não é óbvio? É óbvio. É o seu ponto cego. Tá? Não é verdade? Então, depois, parcerias, importante. Né? Essas parcerias são importantes. Eu tenho vários parceiros estratégicos, inclusive, que são alavancas. Ok? Disparo em massa. Tecnologia. Se você pega hoje, geralmente quando eu chego nas empresas, o processo comercial é arcaico. Eu chego no vendedor, que geralmente eu acompanho, e faço auditoria, tá? Pego o celular dele e falo assim, o que você está fazendo? Deixa eu ver. Deixa eu só dar uma olhada. Não, só pergunta. Também, né? A comunicação não verbal, né? Como diz a Marcela. E aí, o que acontece? Gente, você não tem noção. Eu falo assim, isso aqui, ó. O cliente, ele te respondeu, você não retornou ele. Por quê? Ah, eu esqueci. Gente, quem tem CRM? Olha isso. Eu tenho que concordar com o Fábio, porque eu falei para ele ontem que média de 30% dos vendedores usam CRM por rei. Menos, cara. Eu revisitei e falei, cara, você tem razão. E aqui comprovou. O que é o CRM? É um software que vai gerenciar a tua base.
Não adianta, se você está atendendo 10, 20 pessoas por dia, você vai marcar no máximo 3, 4, 5, você vai lembrar, o resto você vai esquecer. E está provado que mais de 80%, anote isso, tá, gente? Ó, isso é relevante, hein? Tem empresas que não sabem disso até hoje. Mais de 80% do volume das vendas acontecem entre o quinto e o 12º contato. De novo, mais de 80% do volume das vendas do seu negócio acontece entre o quinto e o 12º contato. Quanto de dinheiro você não está deixando na mesa, hein? Às vezes você fez um atendimento, 2 atendimentos, o cliente não respondeu. Uma coisa, repete comigo, motivadores de compra. Não, mais alto, gente, eu achei que eu estou no conexão aqui, vai lá. Motivadores de compra. E agora repete comigo, momentos de compra. Momentos de compra. Se eu tenho motivo, mas não tenho dinheiro, eu não estou no momento. Se eu tenho motivo, tenho momento, mas eu demoro para decidir, eu não estou no momento. Se eu tenho dinheiro, tenho condições, ou melhor, se eu tenho motivo, tenho condições, vou decidir, mas acontece alguma coisa que me abala emocionalmente, eu não estou bem emocionalmente, eu não estou no momento. Por que dentro do marketing no digital, eu gosto disso que é mais apropriado, porque para mim marketing é marketing diferente do ambiente. Por isso que eu utilizo o termo marketing no digital. Por que existe o remarketing? O que é remarketing? É aquela campanha que você, assim que a pessoa visualizou, você já coloca mais grana para, através de uma outra comunicação, falar com a mesma pessoa, certo? Por que eles fazem isso? Exatamente porque entendem do que eu estou dizendo. E eu preciso aparecer para essas pessoas mais vezes, porque às vezes ela me viu uma vez. Imagina vocês, mulheres empreendedoras, fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Às vezes está lá, viu alguma coisa interessante, nossa, que legal, mas de repente a criança te chama, ou a panela está no fogo, ou às vezes você tem que fazer qualquer outra coisa e esqueceu, viu uma vez, gostou, certo? Se não aparece de novo, e aí? Ela se interessou, e se não aparece novamente, esquece. Está fazendo sentido, gente, sim ou não? Sim. Então, disparo em massa, quando eu penso nisso aqui, ó, eu preciso usar tecnologia para não ter ociosidade no meu processo de vendas. E nós temos tecnologia hoje que constrói lista. Quando eu penso em prospecção, eu penso em geração de demanda, que eu mostrei para vocês, ok? Geração de demanda e construção de lista, né? Qual que é a diferença aqui, Rei? A diferença é os tipos de prospecção. Se é prospecção inbound, geração de demanda. Se é prospecção outbound, construção de lista. Todos os dois englobam a geração de demanda, tá? Então, aqui como vocês estão vendo, eu tenho o laserzinho aqui. Tem um laserzinho aqui, menino? Tem um laser? Não? Quando eu penso aqui em geração de demanda, com uma pessoa, o que eu tenho que fazer? Ó, construção de lista. E esse processo de prospecção, ele não acontece de forma sequencial, não. Ele é concomitante, simultâneo. Às vezes você faz uma, às vezes muda para outro, certo? Como assim, Rei? Às vezes eu dou uma olhada para qualificar, para saber se ele vai para a minha lista, certo? Às vezes eu construo lista, disparo para qualificar. Às vezes eu sondo, às vezes eu abordo, não para vender, para saber se ele tem fit com a minha solução. Se a minha solução tem aderência com a necessidade que ele tem. Entende? Então, prospecção não é um processo sequencial, e sim simultâneo. Tá? Você pode intercalar. Aí você vai ter que fazer teste. O que difere hoje como fala, um cientista do empresário? É que o cientista tem mentalidade laboratorial. Ele sabe que ele tem que fazer vários testes até chegar ao resultado que ele quer, não é? E o empresário, ele tenta uma vez, desiste. Aí daqui a pouco ele tenta outro, desiste. Ele fica pulando de galho em galho. Não. Em uma estratégia de vendas, você nunca pode mudar algo de uma forma muito rápida. Não. Gente, vocês estão ligados? Tá ligado? Tá. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho uma landing page. Todo mundo sabe o que é isso? Um site onde você clica, você é direcionado para lá e o formato dele é te converter. Se eu faço uma landing page como essa, uma página de compra ou de captura, e ali ela não está performando, eu vou trocar elementos, não vou trocar ela inteira, vou trocar a promessa, vou trocar o botão de CTA, que é o call to action, chamada para ação, como vocês ouviram aqui. Eu vou mudar os depoimentos, de repente coloco mais para cima. Eu vou colocar a figura, né, a autoridade lá para baixo. Eu vou alterar, eu não vou mudar tudo. Hoje, por exemplo, nós temos um método dentro da nossa metodologia Ciência e Vendas, que é o fechamento brutal.
O que é o fechamento pontual? A gente ensina como você fechar qualquer venda através de quebra de objeção. Nós estamos indo para a terceira página. A primeira performou mais ou menos, a segunda legal, ficou boa, mas o meu head de marketing falou, eu ainda acho que nós podemos melhorar. Nós começamos com um produto de 97 mesmo, 197, 297, a gente vai para 497. Como o meu público é um público extremamente sofisticado, onde tem outras pessoas disputando a mesma atenção de vocês, eu preciso também ter algo mais sofisticado. Lembre-se, não basta ser bom, tem que parecer bom. Ok? E aí, isso é prospecção inbound, onde essas pessoas chegam até você. Então, e essa parte aqui? Como faz? A venda é o sniper. Diferente do vendedor metralhador, já viu o vendedor metralhador? Atira para todo lado. O sniper, ele é certeiro. Ele calcula altitude, longitude, né? Ele não pode ser descoberto. Mas é legal quando você fala com uma pessoa, ela te vende de uma forma tão natural, sem parecer aquele vendedor chato. Sabe qual que é a melhor forma de você lidar com o vendedor chato? Não sendo um dele. Legal? Não seja um dele, porque isso, infelizmente, as pessoas têm um estereótipo do vendedor, aquele cara chato, né? Então muita gente não gosta dessa profissão porque tem essa crença limitante do mau profissional. E o sniper vai fazer o quê? Apresentar e fechar. Aqui sim é sequencial, a apresentação é sequencial. Se eu não gero conexão com as pessoas, aqui eu não consigo, ok? Se eu não me conecto, esquece. Primeiro eu preciso me conectar. Depois levantar a necessidade. Como que eu levanto necessidade, gente? Perguntando, fazendo boas perguntas. Exatamente. Aí eu vou levantar essa necessidade através de boas perguntas. Né? Quando eu chego, como que eu faço boas perguntas? Eu falo assim, olha, primeiro que eu já entendo mais dele do que ele mesmo. Eu já fiz meu dever de casa, lembra? Eu já olhei para a minha base, fiz aquela pesquisa, as principais dores, exatamente. Engraçado, você disse algo interessante, Vanessa. A sondagem ela acontece também o tempo todo, certo? Se o cliente está ali praticamente pronto para comprar, eu vou acelerar. Não vou ficar muito naquele tempo. Sondagem, vou observar isso o tempo todo, ok? Principalmente no presencial, você vai olhar, dar uma olhada no ambiente e vai ver quem de fato é o tomador de decisão. Você precisa da atenção dessa pessoa também. E aqui, ó, depois que eu levanto necessidade, proposta única de valor. Agora eu já levantei necessidade, por exemplo, qual que é o principal gargalo da sua operação comercial hoje? O que te impede de vender mais, na tua opinião? Tá, então você ainda não está no jogo, né? O que te impede de vender mais, na tua visão? No meu caso, eu acho que seria posicionamento. Questão de rede social, questão a outros profissionais, assim como eu, me posicionar no mercado. Mas se você se posicionar e não tiver pessoa suficiente para te ver, você vai continuar no mesmo faturamento, certo? Você tem que ter uma amostragem de outras pessoas, ok? Então, existem vários pontos que eu quis exemplificar aqui para vocês e que eu faço pergunta. Outra coisa importante, pessoal, que vocês precisam entender aqui é o seguinte: o bom vendedor, ele não afirma. O bom vendedor, ele faz perguntas. Por exemplo, fala assim, eu sei que você não está vendendo. No caso diz. Fala assim, não é não. Certo? Errei. Agora, quando eu pergunto, ao invés de afirmar, aí eu vou ter a perspectiva dela. Baseado nisso, exatamente, eu levanto a necessidade e ali eu aplico a minha proposta de valor. E eu sei também se de fato, porque às vezes isso aqui é uma pré-qualificação, às vezes não foi qualificado corretamente. Quando chega aqui ainda continua o processo de qualificação. Eu falo assim, olha, eu acredito que a nossa solução não vai ser adequada para o seu momento. E às vezes, pessoal, é muito importante vocês saberem dizer não. Eu sei que é difícil quando você está precisando de dinheiro, às vezes o cliente quer comprar, só que você percebe que a sua solução não tem tanta aderência de fato com a necessidade. E às vezes você vende, sabe o que acontece depois? Tem dor de cabeça com esse cliente. Nós temos 3 tipos de cliente, tá? O PMV, né? O CMV, cliente de maior valor,
o CP, cliente potencial, e o Below Zero. O que é o Below Zero? É o cliente que você tem que demitir. É o que dá trabalho para você. Quem tem esse cliente aqui? Quem pensou nele aqui? Valeu? Quem pensou em alguma pessoa? Eu? Te dá trabalho, é antiético, ele te liga em horários fora do trabalho, é ou não é? Pede desconto, baixa sua régua, é ou não é? Sabe por que isso? Aqui, pessoal, uma reunião só, vem cá, vem comigo. Sabe por que isso? Porque você não fez o trabalho de casa, você não perfilou o seu cliente ideal, porque senão você já saberia isso. Existem os critérios de qualificação, que aí você precisa fazer esse dever de casa, ponto. Nós temos 5 critérios de qualificação. O meu tempo é muito curto aqui, então não vou entrar muito a fundo, tá, pessoal? E aqui, ó, as ações de fechamento. Apresentei a proposta que eu tenho que fazer. Conduzir para o fechamento. O que é fechamento? Condução de um prospect para uma tomada de decisão. Tem que conduzir aquela pessoa. E aí eu pergunto, tem alguma coisa que te impede neste momento da gente avançar? Aí se ele me colocar alguma objeção, eu falo assim, tirando isso, tem mais alguma coisa? Porque a primeira objeção, às vezes, não é a real objeção. Aí ele fala assim, eu preciso pensar, tá bom, ou eu preciso falar com o meu sócio, né? Preciso falar com o meu sócio, né? Aí eu pergunto, tá, mas se dependesse só de você, você fecharia comigo? Aí ela vai falar assim, fecharia, então tem 50% do seu sim. Sim. O que te impede de tomar decisão pelo teu sócio? Se vocês são sócios, vocês, né, se identificam, né? Agora, se é um produto que é uma venda complexa, onde o poder decisório não é centralizado, ou seja, não depende só de uma única pessoa, aí é diferente, ok? Depois eu venho para cá, condução, quebra de objeção, negociação e follow-up. O follow-up, que é este acompanhamento, se você não acompanha, lembra, 80% do volume das vendas acontece entre o 5º e o 12º contato. Se você não acompanha, você vai deixar dinheiro na mesa. Aí você conscientizou ele, e às vezes chega um outro concorrente que pega no momento de compra e vende para ele. É? E o que eu tenho que fazer? Conectar ele em diferentes canais. Quais são os meus diferentes canais? Seja no Facebook, seja no Instagram, TikTok, YouTube. Eu tenho um grupo de empresários onde eu gero conteúdo diariamente. Para lá. Ó, eu tenho controle da minha base. Se eu quiser extrair através de tecnologia, em um clique eu consigo construir levantar 1000 contatos em um clique. Se vocês podem anotar, e chama Redrive. Tá? Redrive. Essa ferramenta, ela prospecta. Você vai lá no Facebook, no Instagram do seu concorrente e aí você vai colocar nessa ferramenta tudo que tiver de perfil aberto lá, público, que contém telefone, e-mail, ele baixa essa lista para você. E aí em um clique você dispara. Recomendação, não dispara para mais do que 50 pessoas. Primeiro, para você testar. Segundo, que às vezes você pode levar bloqueio. Você tem que testar, Redrive isso. Gente, me chamem, tá? Que eu vou passar o contato que nos atende. É a ferramenta oficial, são parceiros oficiais nossos. A gente já aumentou o faturamento de grandes empresas através dessa ferramenta, que é uma baita ferramenta. A outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, que, Rei, você falou que, quando era só você, eu tinha 2 chips. Gente, agora eu quero que vocês prestem o máximo de atenção aqui comigo. Que eu só tenho 2 minutos para falar de algo importante. Oi? Não. Redrive é uma tecnologia onde você prospecta. Não. Não é minha. Gostaria. E ela é sensacional. Raramente você vai encontrar uma tecnologia que capta e dispara. A maioria capta, não dispara. Ela capta e dispara. Você pode colocar até 5 números de atendimento. Você não recebe disparo aí? Aparece um monte de gente prospectando, sim ou não? Tecnologia. Por que eu vou demorar a ficar indo um a um lá no Google, pegando empresa e ligando? Esquece isso. Já é arcaico, tá bom? E aqui, ó, quando era só eu, Rei, o que eu fazia? Eu tinha 2 chips. Um eu era a Juscelie, que é a minha esposa. Eu me passava por ela, tá, gente? E o outro era o Rei. Aí eu falava assim, amor, quando chegar nas imersões, você pensava assim, oi, Ju. Fala, oi. Era ela. Na verdade, era eu, entendeu? Depois passou a Lília. Agora o Ricardo, nosso head de vendas. Dá uma salva de palmas pro Ricardo ali. Ele quem dá todos os atendimentos nossos. Mas é o que eu tinha. É o que eu tinha. Então eu fiz isso. Por quê? Eu estruturava.
Às vezes eu perdi a credibilidade quando eu dava atendimento. Então eu criei essa estratégia. Aí quando eu contratei, quando eu tive condições de contratar uma pessoa, assumi esse papel. Hoje só faz isso e eu só faço essa parte aqui. As ações de pró-venda, eu tenho o farmer, que significa fazendeiro, né? Que é quem vai cuidar de tudo. Ele vai ajudar a expandir a minha base. Ó, aquisição de cliente, primeira parte. Segunda parte, expansão de cliente. Agora eu vou explorar a minha base para saber se de fato eu consigo extrair mais ali. É igual o caldo de cana, né? Já viu? Vai passando a cana, daqui a pouco passa de novo, daqui a pouco passa de novo. Meu tempo é muito curto, eu quero, para finalizar, contar uma história para você. Aproveitar a dica da Marcela, quero contar uma história para vocês. Diz que tinha um homem, um jovem, na verdade, ele estava perdido ali, desempregado, e ele estava atrás de emprego. De repente, muito tempo procurando, não conseguindo, ele viu um zoológico. E aí ele falou, pô, não tem nada a perder, final da tarde, eu entreguei para todo mundo, eles concluíram. Ele foi até o cara e falou assim, ó, tem algum lugar para eu trabalhar, alguma função aí? E aí o rapaz falou assim, olha, eu acho que sim. Espera só um minutinho. Foi lá, chamou o gerente e os dois ficaram olhando para aquele jovem e ele se entendeu como é que está acontecendo. Falei assim, vem cá, nós temos uma vaga para você, mas deixa eu te explicar o que aconteceu. Há mais ou menos uns 20 dias, o gorila, o macaco que tem aqui, que ele é famoso, ele morreu. E as pessoas não sabem disso, ele é a principal atração. E a gente falou que ele está doente. E veio um artista plástico aqui, e ele fez uma roupa que cabe exatamente em você. Ele falou, tá, mas o que eu tenho que fazer? Macaquice, tipo, né? Fica lá, pulando, como se fosse um macaco. Mas quanto que eu vou ganhar? R$1.500. Não, você está doido. Não, R$1.500 por semana. Não, calma aí que meu sonho é ser macaco. Né? O que eu tenho que fazer? Domingo, a gente vai colocar um carro de som na rua, no sábado, domingo é a inauguração. Você tem que vir, e aí você vai lá para a jaula e fica fazendo macaquice lá. Dá uma olhada no YouTube e aí você vai entender um pouquinho, tá? E aí, ele fez no domingo aquela barulhada, as crianças tirando foto, e aí ele de repente se empolgou, balançou muito forte, caiu do outro lado na jaula do leão. E ele, meio atônito assim, né, por causa do tombo, e ele começou a ficar desesperado, porque o leão apareceu, começou e vinha perto dele. E conforme o leão ia chegando até ele, ele começava a gritar, e aí atraiu a atenção das pessoas que começaram a ver e filmar. E daqui a pouco o leão chegou perto dele, e o leão falou assim para ele, cala a boca, senão ele vai perder o emprego. O que eu quero dizer com essa história? Gente, está todo mundo no mesmo barco. Um se fazendo de leão, outro se fazendo de macaco. Cada um querendo dar um jeito para resolver os seus problemas, tá? Meu nome é Rivelto Fernandes. Muito obrigado, tá, por essa oportunidade de estar com vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre o nosso trabalho, eu tenho 10 sessões estratégicas que eu vou dar para vocês. Mas só quem cumpriu o desafio, a Lisley vai comentar aqui agora com vocês podem procurar o Ricardo Santos. Vai ter 30 minutos comigo, eu vou diagnosticar o seu negócio. Muito obrigado. A gente quer agradecer ao Rivelto, aula de muito valor, hein? Quero contar para vocês que nós passamos por esse treinamento, hein? Esse aqui foi uma segunda parte de um workshop que ele fez online. Quem participou do workshop online? Você participou? Então, gente, não perca essas oportunidades. Ele deu um show no workshop gratuito online. Quando vocês verem, aproveita, conecta. Tenha as oportunidades na conta aí para vocês serem aproveitadas, tá bom? Gente, no caderninho tem os desafios. Está escrito ali, ó, desafios conexão. A gente precisa ver que vocês cumpriram esses desafios para ganhar as 10 sessões que o Rivelto nos presenteou. Ganhar muita sessão. Ei, você não vai usar, mas a Juscelia, que eu sei que é sua parceira, linda, maravilhosa, nossa querida patrocinadora ali, ó. Atenção, deve para ela, para tua esposa, que ela é uma parceirona, já fui em palestras e treinamentos do Rei, e ela estava lá, ela era o mimo da nossa querida Pri, para ela com carinho.